Estaremos hoje discorrendo aqui na lição de número 7, cujo título é a mordomia dos dízimos e ofertas. Né? A lição vai mostrar-nos que o título mais adequado seria a mordomia do dizimar e do ofertar. Porque quem cuida da mordomia dos dízimos e das ofertas, né? Que mordomia fala de cuidado, né? Fala de cuidar. Quem vai cuidar dos dízimos e das ofertas é quem os recebe, é quem fica com a responsabilidade dos mesmos, né? Eu quero aqui destacar no texto áureo, que Malaquias 3:10, que a palavra mantimento, os mais velhos sabem, né, pessoas mais velhas sabem que mantimento antigamente tratava-se de alimento. Tanto é que nas Bíblias, em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, é que fala de comida, para que haja comida na minha casa. É comida, né? É comida. E um destaque, na verdade, prática, é que a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Agora, aqui, mais uma vez, nós nos lembramos, e o cuidado, o uso, a mordomia desses dízimos e dessas ofertas é que a lição deveria te dar um destaque maior. Né? E na leitura diária, como sempre, nós queremos destacar aqui na terça-feira, tudo vem de Deus. Ele usa aqui um versículo, mas tudo é de Deus. Né? No Salmo, em Jó 41:11, diz que tudo que está debaixo dos céus é meu. No Salmo 24:1, que nós vamos ver dentro da lição, diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. E em Romanos 11:35 e 36, fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém, né? No 35 fala, quem que deu primeiro a ele para que haja de ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Na quinta, ele fala de Mateus 23:23 e fala sobre Jesus mandou entregar o dízimo. Jesus mandou, não somente no Mateus 23:23, como em Lucas 11:42, mas ele fala que o mais importante ele cita como sendo a misericórdia. Misericórdia é pena, é dó, é comiseração. Então, na frente do dizimar é a misericórdia. Então, o mais importante da lei. Então, vocês procurem destacar Mateus 23:23, nós, né? E Lucas 11:42, que é o mais importante. O sustento dos obreiros na sexta-feira. Lá em 1 Coríntios 9:15, Paulo abriu mão desse sustento. Ele diz, mas de nenhuma destas coisas usei. E não escrevo aqui para que se faça isto comigo, porque melhor seria morrer do que alguém fazer vã a minha glória. É claro que os obreiros, eles têm que ser sustentados, mas o dízimo é primeiro para o cuidado, o alimento, alimentar, cuidar dos membros da igreja. Tá? E a importância, já que estamos falando aqui,
porque eu pretendo fazer um vídeo sobre dízimos e ofertas ou contribuição financeira na igreja. Mas é importante o seguinte, o dizimista é o único a quem Deus se submete. Ele fala aqui em Malaquias 3,10, fazei prova de mim. Deus, ele se deixa ser provado pelo dizimista. Então, ser dizimista é muito importante. É muito importante. Na revista do professor, tem Interagindo com o Professor, diz aqui que dentre as várias finalidades dos dízimos e ofertas, tem uma de servir aos santos e os de fora em suas necessidades. Nós vemos hoje igrejas, né? Vou dar 2 exemplos. A Igreja Católica tem grupos que assistem melhor as pessoas necessitadas do que nós, e até as pessoas do Espiritismo. Eles assistem secularmente, atendem nas necessidades melhor do que nós. Nós deveríamos fazer um esforço para atender melhor aqueles que passam necessidades, né? Fala aqui na mordomia do dízimo, mas aqui ele fala entregar com amor, alegria, fidelidade. Mas eu quero destacar aqui na introdução que a liderança da igreja eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Nós não vemos nas igrejas evangélicas, não sei, em muitas igrejas evangélicas, eu conheço algumas denominações que fazem isso, fazem um balancete, eles fazem uma prestação de conta com as entradas e as saídas. Eu já vi igreja, Assembleia de Deus, especificar até salários de pastores, de obreiros, despesas com seguro-saúde, que são procedentes, que devem ser feitas, né? Mas aqui o comentarista ele fala isso, tem transparência, que deixa ver, que deixa saber. E em muitas igrejas nós não sabemos nem quanto entra, nem quanto sai, nem como sai. Não há especificação. É importante isso, né? E tem que ser executado de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada, né? Lá em João 3:21 diz que quem anda com a verdade vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, né? Tem um ditado que diz que quem não deve não teme. Quem fez certo não tem medo de que o que ele fez seja demonstrado. Então é importante, eu acho importante, interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre dízimo e oferta, eu vou detalhar isso. Aqui eu só estou dando destaques. Tópico 1. As fontes de recursos da igreja local. É claro que a igreja, primeiro dízimos e oferta, a igreja precisa de dízimos e oferta para a sua manutenção. Mas a igreja não é o templo. A igreja não é só o ministério. A igreja é o povo. São os filhos de Deus que formam a igreja. Os filhos de Deus, o povo de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e que confessaram e creram que Deus o ressuscitou dos mortos, são os salvos. Então, os dízimos e ofertas são para atender às necessidades, principalmente da igreja do Senhor. Muitos irmãos nossos passam necessidades e às vezes nós nem tomamos conhecimento e muito menos oferecemos alguma coisa a esses nossos irmãos. Diz aqui no segundo, o cuidado com recursos externos.
órgãos públicos. Os órgãos públicos, quando eles oferecem algum convênio a uma igreja e dão algum recurso, eles querem um resumo de como aqueles recursos foram aplicados. Então tem uma entrada com valor e tem também a saída especificada, tudo direitinho, com as notas fiscais respectivas daquilo que é pertinente, tudo correto, tudo tem que ser feito, né? Gostam muito de usar 1 Coríntios 14, 40, com ordem e decência. Poderia usar aqui também, literalmente, com ordem e decência, né? Porque se a igreja recebe recurso de governo e ela tem que prestar conta, quanto mais recurso do povo de Deus tem que prestar conta, né? E tem até quem diz aqui que tem igrejas com envolvimento em práticas ilícitas. Já se ouve aí nos noticiários de igrejas que são usadas para lavagem de dinheiro, denegrindo a imagem do evangelho, do nome do Senhor. Deus não se agrada disso. Temos que tomar muito cuidado. E tem outras formas de recursos, né? Outras formas de recursos. Tem que ter muito cuidado com tudo que se recebe, documentar tudo, ter transparência, prestação de contas, né? Aqui ele fala fugir de toda aparência do mal, tá? Ele em 1 Tessalonicenses 5:22, para nós fugirmos de toda aparência do mal. Temos muito cuidado, Nós temos, porque isso desagrada a Deus, é pecado. A gente fazer coisas que não agradam a Deus. Então, prestação de conta é muito importante. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. A origem do dízimo, aqui, os dízimos no Antigo Testamento. A origem do dízimo é lá em Abraão. O dízimo é bíblico, nós temos que dizimar. É mandamento. Aqui ele diz que não é obrigação, não, é mandamento. Trazei os dízimos, está ali no imperativo afirmativo, na segunda pessoa do plural. É mandamento. Mas é a origem dele. Abraão, quando ele pega os despojos lá da guerra dos reis, ele, como gratidão a Deus, ele oferece o dízimo. Aqui em 1.2, o dízimo é do Senhor. Tudo é de Deus, meus irmãos, tudo é de Deus, né? Mais uma vez eu repito aqui, Romanos 11, 35 e 36. Quem que deu primeiro a ele para que haja de ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O objetivo do dízimo do Antigo Testamento, ele fala aqui, para atender os órfãos e as viúvas. E aqui nós vemos referências. Mas eu gostaria que você lesse uma referência em Provérbios 3, 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28. No livro do Provérbios, fala muito do necessitado e do pobre, para atender o pobre nas suas necessidades. Temos que atender. O dízimo no Novo Testamento. Jesus fala claramente em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Ele diz: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aquelas falam sobre o dízimo, que eles dizimavam do cominho, da hortelã, do coentro e outras coisas mais. Mas o mais importante são
o juízo, a misericórdia e a lei. A misericórdia é dó, é pena, é comiseração, é colocar-se na condição do necessitado. Precisamos atender os necessitados de dentro e de fora da igreja, porque nós somos para amar todas as pessoas. Deus amou o mundo inteiro. Ele ofereceu a graça dele, o Filho dele, para toda a humanidade. Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, diz Efésios 5:1. Tá? Importante. Agora, é claro que o dízimo é necessário para manter o ministério. Ele diz aqui em tempo integral, para manter o ministério, né? Todo mundo que trabalha na obra do Senhor, mas que trabalha mesmo, né? Que trabalha, porque quem trabalha, o trabalhador secular, ele tem 30 dias de férias, ele não sai a hora que ele quer, ele não trabalha do jeito que ele quer, nem o autônomo trabalha do jeito que quer. Ele tem que prestar contas com os seus clientes, né? Médicos, advogados, dentistas, outros profissionais, psicólogos. Eles têm que prestar conta à sua clientela. E então também quem está ali dizendo que faz parte do ministério tem que respeitar isso também. Não é só ganhar, mas tem que trabalhar para a obra do Senhor, porque Deus é um patrão exigente. Deus é exigente. Leia Romanos 11:22, que você vai ver o quanto Deus é exigente. Nosso Deus, ele é exigente. Ele é exigente. E o dízimo é necessário para assistência social. Claro. Claro, leia Tiago 2, 15 e 16. Se alguém procurar você com fome e com frio, se você despedir sem o agasalho e sem a comida, bater no ombro, diz lá Tiago 2, 15 e 16, você não vai estar fazendo nada. Nós temos que assistir, né? Principalmente viúvas, órfãos, outras pessoas pobres, necessitadas. Em todas as igrejas nós encontramos pessoas assim e precisamos assisti-las, né? Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações ou necessidades, os seus problemas, e guardar-se da corrupção do mundo. Precisamos fazer isso com mais cuidado. As ofertas nas Escrituras. A igreja, no Novo Testamento, ela se expandiu e se multiplicou. Lê lá Atos 2, 42 a seguir. A igreja vivia em comum. Em comum. Eu li hoje que lá no Palácio do Planalto, todo mundo come bandejão, até o presidente da República. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. E às vezes na igreja não é igual. Nós não somos iguais. Não sentamos nem em cadeiras iguais. Às vezes tem uma cadeira diferente na igreja, porque parece que aquela pessoa é diferente. Leia lá Mateus 20, 25 a 28, que você vai ver que nós somos iguais. Nós somos iguais e não podemos ter tratamentos diferentes, não é? Temos que ter cuidado. A igreja cresceu porque a igreja, ela vivia em comum, era todo mundo participando da mesma maneira. Leia Atos 2, 42, a seguir que você vai ver. Né? E fala aqui de... continuando, fala da necessidade humanitária, né? Fala de construção, colocou construção. Meus irmãos, o templo não pode ser mais importante do que quem entra no templo. O povo é mais importante do que o templo. O templo é para agasalhar, para dar conforto ao povo. E não o templo ser, não.
a necessidade humanitária. Nós temos irmãos sofrendo nos dias de hoje, nosso país passa por situações difíceis e há outros países em situações iguais às nossas e até piores. Então, as igrejas têm a obrigação de usar os dízimos, porque a oferta ela é voluntária, mas o dízimo não, o dízimo é para isso. Por isso que o dízimo é mandamento. A oferta não é, mas o dízimo é mandamento, é para poder assistir. E missões, né? Missão tem que começar por Jerusalém, tem que começar pela igreja ali onde você está, por quem está perto da gente. Né? Lá em Atos 1:8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, meus irmãos, precisamos disso aqui. Né? E diz que é um privilégio ofertar na obra do Senhor. É um privilégio a gente ofertar, porque lá em Atos 20:35 diz que coisa melhor é dar do que receber. Mas também melhor ainda é ver o bom uso dos dízimos e das ofertas, e isso com transparência, que nós não vemos nas igrejas de um modo geral, não é feito isso, não se mostra o que entrou de dízimo, o que entrou de oferta e os destinos dados conforme foi gasto, como é que foi feito. É preciso ter essa transparência, nós aqui repetimos. A mordomia dos dízimos, das ofertas na igreja local. Como que deve ser entregue? Claro que, primeiro diz aqui, com gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus deu para nós condições de nós ganharmos. Então nós temos que dizimar. E é mandamento, meus irmãos. Se nós não cumprirmos o mandamento, nós estaremos incorrendo em pecado. Quem não faz o que Jesus manda não é amigo dele. Em João 15:14 ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Em João 14:15 ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E dízimo é mandamento. Aqui no 1.2 ele fala sobre a renda bruta. Não. Ele ia dar uma demanda de tempo. Não é sobre a renda bruta. Alguém comprou peixe de um pescador e vai vender no varejo peixe. Ele comprou um peixe por 20 reais. Ou vamos falar melhor, alguém que tem uma loja num prédio alugado. Ele comprou uma camisa por 20 reais e vendeu por 40. Ele não pode dar o dízimo dos 40, porque ele não ganhou os 40. Ele não ganhou nem os 20, porque tem que deduzir dali aluguel, luz, água, telefone, as despesas de contador, os impostos, as perdas, né? O reinvestimento da loja, e que não é assim, então tem que ter cuidado. Deus quer que nós venhamos a dar os nossos dízimos, e temos que dar o dízimo daquilo que nós ganhamos, aquilo que veio às nossas mãos, claro, sem que haja ali, vamos supor, quem recebe um olerite, uma despesa que ele fez e mandou descontar no olerite, aquilo ele ganhou e gastou. Ele tem que dizimar sobre aquilo, mas dizimar sobre o bruto, não. O bruto, o nome já está falando, é o bruto, não é o bruto. Aqui, quando ele fala que no antigamente eram as primícias, então a pessoa pegava a primeira colheita e dava. E ele dava ali, o dízimo dali, começava. Mas ele não sabia quanto que ele ia colher. Vamos supor que ele fosse colher, ele não soubesse, mas ele fosse colher 150 sacos de um produto e ele desse, nas primícias, ele desse só 10, ele não ia adivinhar que teria que dar 15. Então, tem muito cuidado com isso aqui, na hora de explicar. O dízimo é daquilo que você ganhou. Que você ganhou. Ó, eu ganhei isso, então eu vou dar daqui. Né? E é mandamento, é importante isso aí.
né? Ele disse aqui, nossa orientação, é a orientação dele, que o dízimo deve ser retirado da renda bruta. A orientação dele, não é? Aqui, a própria Bíblia fala das primícias. Agora, ele falou que a orientação dele, o dízimo é daquilo que nós recebemos. Se todo, não é porque o povo... Eu vou fazer um vídeo sobre o dízimo e vou explicar detalhadamente por que não, nem todo mundo é dizimista. Eu vou explicar isso, mas nós estamos aqui falando na lição. E tem que ser entregue na casa do tesouro, na tesouraria da igreja, né? E cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Olhe bem o que quer dizer a palavra transparência, transparente, né, da administração dos dízimos. Isso aí é prestação de contas. Se fizer lá, aquele ditado, eu repito, quem não deve não teme. Se tiver tudo feito certinho, faz um balancetezinho resumido, entradas de tanto, saídas de tanto. E se especificar, melhor ainda, porque as instituições são obrigadas anualmente a prestarem conta, fazerem o balanço público. E a igreja de Deus tem que ter mais transparência ainda, né? Ele fala aqui no dízimo dos empresários, né? Eu falei que o empresário, ele tem um prolabore, ele tem uma retirada da empresa. Ele vai dizimar sobre esse prolabore, o que ele retira da empresa. É a retirada dele para a sobrevivência dele. Ele vai dizimar disso aí. É assim que vai ser. Porque medir o lucro da empresa, que a empresa às vezes pode ter mês que deu lucro, ter mês que teve prejuízo, e quando tiver prejuízo, como é que ele vai dar dízimo? Vendeu, mas teve prejuízo? Então tem que ter cuidado, porque se ensinar errado, Deus não vai confirmar, Deus não confirma coisa errada. O controle da renda, né? O controle da renda. Ele falando aqui, é difícil uma empresa, ele aqui falou, controlar semanalmente, quinzenalmente. É difícil uma empresa controlar. Até mensalmente é difícil controlar. Os balanços não são feitos assim. Então, educar o empresário para ele ter a retirada e ele fazer, e no final do ano ele vai fazer um balanço geral, ver aquilo que ele lucrou daquela empresa, e ele dizimar e fazer uma correção, vamos dizer assim, um acerto, uma retificação do dízimo, né? Mas nós devemos ensinar dessa maneira. Ele diz aqui, na conclusão, que entregar o dízimo e ofertar não é obrigação. É obrigação entregar o dízimo. É obrigação. É mandamento. Está no imperativo afirmativo. Trazei, né, todos os dízimos à casa do tesouro. Agora, a oferta, ela é voluntária. A pessoa vai dar e o coração alegre é que dá. Deus se agrada de quem oferta com alegria. A pessoa tem que estar alegre para poder ofertar, senão não vai ofertar. E também ofertar e não saber que a oferta foi para onde, o que foi feito, depois, gastou com templo, gastou com luz, gastou com... Faz um balanço, mostra. E a pessoa recebendo de volta aquilo que ele dizimou e ofertou, ele se sente mais
contente em poder estar fazendo ali, contribuindo para o desenvolvimento do reino de Deus. Né? Nós não reclamamos no nosso país que nós pagamos impostos e temos uma educação que não é boa, uma saúde que não é boa, uma segurança que não é boa, infraestrutura, estradas, enfim, muitas coisas que não são condizentes com o que nós pagamos, como os impostos, né? O dízimo é uma imposição de Deus, é obrigação. E não se assuste com a palavra imposição de Deus, não, porque ali em 1 Coríntios 9, 9:16, Paulo, é-me imposta esta obrigação. O dízimo não é diferente, o dízimo é como pregar, é mandamento, é mandamento. Enfim, então, meus irmãos, nós temos que fazer, não é por causa de reconhecer que Deus faz as coisas para nós, Deus deu a vida, a salvação, a família, a saúde, trabalho, não. Nós temos que fazer é porque Deus manda, tá bom? Que Deus dê para todos nós uma boa aula no próximo domingo, em nome de Jesus.